Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Diz assim, irmãos, a Escritura Sagrada. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aí, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te suplicamos, Senhor, mais uma vez. Te pedimos, Deus, que Tu fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que Tu transforme o nosso coração, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Para que possamos viver uma nova vida, Deus. Que possamos perder todo o apreço, Senhor, por esse mundo. Tu seja o nosso prazer, a nossa alegria, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos dá a compreensão, Senhor, da Tua lei, porque ela é a nossa vida, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Irmão, se você quiser destruir uma pessoa, acabar com a vida dela, você esconde o seu pecado. Uma prova de que você odeia uma pessoa e de que você não tem nenhuma simpatia por ela, mesmo ela sendo tão próxima de você, é quando você não revela o pecado dela. É quando você não aponta o seu erro. É quando você não mostra o caminho pecaminoso que ela tem andado. E isso hoje tem sido contrariado. Quando você aponta o pecado de uma pessoa, quando você revela o seu pecado, você é chamado de arrogante, de autoritativo. Nem os pais mais podem fazer isso. A prova de amor é quando você não é o hipócrita e você não aponta o erro daquela pessoa. E o que acontece é que você leva aquela pessoa à destruição. Mas da mesma forma, irmãos, quando você quer salvar uma pessoa, quando você quer redimir ela e colocar ela no caminho correto, você aponta o seu erro. Você diz exatamente o mal que ela tem feito, para que ela viva uma nova vida e abandone a sua vida passada. É incrível que é nesse sentido que Jesus Cristo ele é chamado de luz do mundo no Evangelho de João. No verso 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo e os que me seguem não andam em trevas. Ele é a luz do mundo não por uma coisa subjetiva, uma coisa abstrata, difícil de entender. Ele é a luz do mundo porque ele revela o nosso pecado e ele nos tira das trevas para que a gente viva uma nova vida. É exatamente o que a gente vê aqui nesse texto.
Uma mulher, ela foi pega em flagrante adultério. O pecado dela foi exposto para que todos vissem, mas ela é redimida do seu pecado. Ela é salva. E ela vai e não peca mais. Ela vive agora uma nova vida. E eu queria que os irmãos voltassem para o texto no verso 1. O verso 1 e o verso 2, irmãos, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Vejam só, irmãos, então a imagem que a gente tem aqui, o contexto é, Jesus ele estava sentado e ele estava ensinando para uma multidão de pessoas, para um grupo de pessoas. E ele estava aqui na posição de mestre, né? Ele estava sentado, como naquele tempo, os mestres, os rabis, aquele que possuía sabedoria, ele se assentava e as pessoas ficavam aos seus pés, aprendendo com ele, né? Literalmente, assentado aos seus pés, aprendendo aos seus pés. E é incrível que no Evangelho de João, quando Jesus ele ensina, quando ele fala não outra coisa, mas ele ensina acerca de quem ele é. Ele é uma pessoa completamente diferente. E aquilo que ele fala revela quem ele é. As palavras dele mostram que ele não é uma pessoa qualquer. A maneira que ele fala, a maneira que ele persuade uma pessoa e o que ele ensina sobre Deus, a sua sabedoria, o seu jeito de falar, a maneira que ele dirige o seu caminho quando ele fala com você. Veja, ele não precisa fazer sinais. É interessante, quando João mostra os sinais aqui, quando Jesus faz um milagre, ele na verdade mostra a fraqueza dos sinais. Os sinais não são suficientes para conduzir a minha fé. Mas quando Jesus fala, a palavra dele penetra o nosso coração. Quando ele está ensinando ali, as pessoas estão ouvindo, as palavras dele são suficientes para mostrar que ele é Deus. Veja, se eu falo, se eu estou aqui ensinando para vocês, vocês vão achar um monte de erro em mim, um monte de pecado em mim. E eu sou ruim o suficiente no meu ensino, na minha oratória, para não conduzir vocês até Deus. Mas quando Jesus Cristo ele fala, se Jesus Cristo ele ensina para você, ele conduz você até o céu. Então você imagina que Jesus ele estava sentado ali ensinando para as pessoas. Então de repente o quadro muda. E uma mulher aparece, uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. E os inimigos de Jesus vêm também. E aí mais uma vez aqui é montado um tribunal. Eu queria que vocês passassem para o verso 3 e o verso 4. Diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Veja, irmãos, então aqui a gente tem agora, Jesus ele estava ensinando, seus discípulos estavam aprendendo, então aparecem os inimigos de Jesus, os fariseus e os escribas, aqueles que comumente aparecem no Evangelho para tentar pegar Jesus no erro, né? Eles querem encontrar um erro em Jesus Cristo, eles querem desacreditar Jesus. E é interessante que aqui eles não só usam as palavras dele agora, eles não só pegam a lei de Moisés, mas eles montam uma situação. Eles constroem aqui uma circunstância, um quadro aqui agora para tentar pegar Jesus no erro. Então Jesus está ali ensinando e eles não achando o suficiente apenas falar, eles trazem uma mulher, eles pegam ela em adultério, né, e eles agora vão jogar toda a responsabilidade para Jesus. Eles vão dizer: Jesus, agora eu quero ver a sua sabedoria. Agora eu quero ver o que você é capaz de fazer. E é interessante, irmãos, a maneira que eles chegam até Jesus. Eles chamam Jesus de mestre. Mestre, né, quer dizer, mestre aqui é equivalente a rabi.
né? Aquele que ensina, né? Aquele que exatamente o que Jesus estava fazendo. Eles vão com palavras de lisonja, né? De bajulação. Mestre, eu sei que você veio de Deus. Eu sei que você é muito sábio. Eu quero ver agora a sua sabedoria. Eles elogiam Jesus. Quando o nosso coração pecaminoso, a gente quer construir uma situação a nosso favor, a gente é capaz de elogiar até o nosso inimigo, né? A politicagem. A gente é capaz até de engrandecer aqueles que, quando a gente está pelas costas dele, a gente desce a madeira nele, né? A gente massacra ele. Eles vão agora, montam a situação e eles exaltam Jesus com palavras de serpente, com palavras enganosas. E aí, irmãos, essa mulher é jogada para Jesus. Vejam só, eles odeiam Jesus, eles detestam aquele homem, eles querem que ele seja crucificado, mas agora eles pegam a mulher e dizem: Senhor, julga essa mulher, mostra como tu é capaz de julgar. Então a gente entra no verso 5 e no verso 6, até a parte A do verso 6, ele diz assim, verso 5: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Então vejam, irmãos, é explícito aqui, que os fariseus eles queriam pegar Jesus no erro. Né? O próprio João ele diz, eles falam isso para terem do que o acusar. Eles montaram essa situação para que Jesus seja pego no erro. E aí ele diz, eles apelam à lei de Moisés. Então eles falam: mestre, a lei de Moisés diz que essa mulher que foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Né? Se os irmãos olharem Deuteronômio capítulo 22, vai dizer lá que a mulher desposada, ela saiu com o homem, ela adulterou com o homem, então ela vai ser apedrejada, ela e o homem. Ela porque não gritou pedindo ajuda, né? Porque isso é um sinal de que ela quis ir com ele, adulterar. E o homem porque envergonhou a mulher virgem, a mulher desposada, a noiva. Então ambos devem ser apedrejados. Aqui a gente tem apenas a mulher. Né? Eu não entendo porquê, mas eles trazem a mulher e eles apelam à lei de Moisés. E aqui é incrível, irmãos, que eles ainda não entenderam que quando Jesus Cristo ele ensina, ele não contraria a lei de Moisés, mas ele confirma. A lei de Moisés é o Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os livros que Moisés escreveu. Então, sempre que Jesus ensinava, eles pegavam a lei de Moisés e diziam: Jesus está contrariando a lei de Moisés. Olha aqui o que Jesus está fazendo, ele está curando no sábado. Mas a gente não pode fazer obras no sábado, vamos para a lei de Moisés. Né? Jesus está fazendo isso. Então vamos para a lei de Moisés. Mas eles não compreendem que o que Jesus veio fazer foi exatamente cumprir a lei de Moisés. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim ensinar a lei para vocês. Eu vim dar significado à lei para vocês. Vocês colocaram a lei, vocês esconderam a lei do povo. Eu vim ensinar ela para vocês. Era exatamente isso que ele estava fazendo quando eles chegaram. E aí, irmãos, a mulher ela foi pega em adultério. Mas aí, no verso 6, na parte B do verso 6, diz assim: Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles vão até Jesus. Eles querem pegar Jesus no erro pela milionésima vez. E a postura de Jesus é:
Ele vai para o chão e ele começa a escrever no chão. Simplesmente ele ignora, né? Ele é indiferente. Você imagina que o povo estava ali olhando, os fariseus estavam ali lutando contra Jesus, eles vão até Jesus e eles falam com ele. E aí Jesus se abaixa e ele desenha alguma coisa no chão, ele escreve alguma coisa que ninguém sabe o que é. Tem comentarista que diz que ele escreveu uma sentença, porque era costume, a lei romana, né, diz que antes de dar a sentença é escrita e é lida para o povo. Mas aí a gente não entende se foi realmente isso, mas a ideia é que Jesus ele simplesmente ignorou eles. Eles estavam ali mais uma vez desafiando Jesus. E Jesus se abaixa e ele escreve no chão. E aí, irmãos, é aqui que eu acho incrível. É aqui que a gente vê a sabedoria de Jesus Cristo. A resposta que ele dá é uma resposta que eu acredito que ninguém daria. Você vê a postura de Jesus Cristo. Ele consegue condenar aqueles homens. E ele consegue salvar aquela mulher. Com uma única resposta. Com uma frase. E aquela famosa frase que a gente sempre usa para o nosso favor, né? Para fugir de um julgamento, né? Ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Quando a gente está sendo julgado por alguém, diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A gente sempre usa para escapar do nosso erro. Mas aqui, irmãos, essa frase de Jesus, ela tem o poder de condenar, tanto quanto de salvar. A sabedoria dele é uma sabedoria divina. Ele fala de um modo que uma única frase é suficiente para salvar e para condenar. É interessante que ele diz que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus é aquele que não tem pecado. Jesus é aquele que nunca pecou. Ele é aquele que, se ele tivesse uma pedra na mão ali, ele poderia condenar todos aqueles homens ali agora, ele poderia matar aqueles homens ali. Ele podia destruir aqueles homens. E não só os homens, mas aquela mulher e todas aquelas pessoas que estavam sentadas à volta dele. Ele é aquele que é perfeito. E ele é aquele que é o juiz de toda a terra. Ele é aquele que pode julgar com retidão, sem pecado. É exatamente o que ele faz quando ele dirige aquela frase àqueles homens. Vocês não têm pecado. Se vocês não têm pecado, atirem uma pedra. E ninguém atirou. Ninguém foi capaz de apedrejar aquela mulher. Eles eram todos pecadores. Eles estavam todos condenados. Todos eles eram passíveis de apedrejamento. E pior do que isso, todos eles estavam condenados ao inferno. E aí o verso 9 diz: mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Veja, irmãos, Jesus, ele sentencia aqueles homens, e um por um começa a largar a pedra, e todos eles vão embora. E o texto diz que eles foram acusados pela própria consciência. A palavra de Jesus Cristo, ela despertou no coração daqueles homens a lei do Senhor. A lei de Moisés, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela foi colocada no coração do homem. Os inimigos de Deus, aqueles que ensinavam a lei errada, aqueles que pegavam a lei de Moisés e deturpavam a lei de Moisés, eles tinham a lei de Deus escrita no seu coração. A lei da natureza, a consciência deles.
A consciência foi algo que Deus colocou na nossa mente, para que você saiba que você é um pecador. De modo que, se você nunca ouviu o Evangelho, se você é um índio, se você é um iletrado, você sabe quando você erra com o seu próximo, você sabe quando você ofende a sua mãe, você sabe quando você é desobediente aos seus pais, você sabe quando você está tentando se justificar, você está tentando dizer eu estou certo, mas lá no fundo, você sabe que você magoou aquela pessoa. Você sabe que você deve ser condenado. É a lei do Senhor. Aquela mulher, ela fez algo que estava ali na imagem, estava ali para todo mundo ver. Ela adulterou e ela foi pega em flagrante. Mas a lei do Senhor, ela vai muito além do que a gente pode ver. Ela vai muito além da aparência. Ela vai no nosso coração. A lei do Senhor é espiritual. Aqueles homens que eram fariseus, que sabiam a lei de cor, que ninguém via eles pecando, Deus via. Você cumpre a lei, você vem para a igreja em todas as programações, você cumpre a sua cota de oração, e você acha que ninguém sabe que você é um pecador. Deus sabe que você pecou contra Ele. A sua consciência sabe que você pecou contra Ele. Você sabe que você é pecador. Porque a lei do Senhor, ela penetra o mais íntimo do nosso coração. Ela revela o nosso pecado mais íntimo. E no dia do juízo, quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, Ele vai colocar as testemunhas diante de nós. E Ele vai chamar a nossa própria consciência para testemunhar contra nós. O nosso próprio coração vai revelar o nosso pecado. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles hipócritas. Eles largaram as pedras e eles foram embora. E o texto diz que só restou Jesus e aquela mulher. Aquela mulher pecadora, miserável, adúltera, que talvez tinha tido mais de um homem, ela permaneceu com Jesus Cristo. Aquele que julga o nosso pecado, aquele que destrói o pecador, ela teve a coragem, ela teve a ousadia de permanecer na presença dele. Por quê, irmãos? Vejam o verso 11, o verso 10 e o verso 11 termina dizendo: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Por que essa mulher, irmãos? Porque ela não foi condenada. Porque ela não foi apedrejada. Ela pecou. Ela adulterou. E a lei diz que ela devia ser apedrejada. Veja, Jesus ele não está justificando o pecado dela simplesmente dizendo, você não pecou. Ele não está simplesmente justificando o ímpio. A própria lei de Moisés diz que Deus ele não justifica o ímpio. O ímpio ele não pode ser justificado pelo seu pecado. Deus ele faz uma obra para que o pecado daquela pessoa seja perdoado. Ela permanece na presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo pergunta: onde estão os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusam? Cadê aqueles que iam condenar você à morte? Onde está o inferno? Onde está a condenação eterna? Eu perdoo você. Eu justifico você. Aqueles homens foram embora.
e eles foram condenados para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não permaneceram na presença de Jesus Cristo. Mas aquela mulher permaneceu. Porque a única esperança deles era permanecer na presença de Jesus Cristo e receber a justificação dele. A única esperança deles era se agarrar nos méritos de Jesus Cristo. Aquela mulher foi salva. Ela não foi apedrejada, porque Jesus, ele vai ser condenado no lugar dela. A condenação, ela não foi apagada. A condenação dela passou para outra pessoa. A morte que pertencia àquela mulher foi para Jesus Cristo. E lá no final do Evangelho de João, Jesus ele vai ser crucificado no lugar dessa adúltera. Jesus ele vai morrer no lugar dela. E aí ele vai justificar ela para sempre. E ele vai salvar ela para sempre. Não porque simplesmente ele perdoou o pecado dela, mas porque ele justificou ela, ele pegou a condenação dela e ele tomou sobre si. Eu morro no seu lugar. Eu apago as suas transgressões. A sua condenação é a minha condenação. Agora vá e não peque nunca mais. Eu não só perdoo você, eu dou uma nova vida para você. Não é simplesmente eu fui perdoado por Jesus Cristo, meus pecados foram perdoados, agora eu estou salvo. Mas eu fui salvo por Ele. Eu vou viver agora uma nova vida. Porque Ele não só perdoa, Ele concede uma nova vida para você. Você agora odeia o seu pecado. E ainda que você peque, você pode de novo se achegar a Jesus Cristo e receber o seu perdão. Irmãos, diante desse texto eu queria trazer três lições. É bom que a gente aprende com o texto. A primeira é que o nosso juízo, quando a gente julga alguém, quando a gente julga e aponta o dedo para a pessoa que está do nosso lado, o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso juízo ele não deve ser baseado simplesmente na nossa emoção, ou nas nossas intenções, ou na aparência. O juízo da lei do Senhor é perfeito. Ele se baseia, a lei de Moisés, a lei do Senhor vai dizer, a gente deve chamar 2 ou 3 testemunhas. Isso é aplicado no Novo Testamento. Quando você vai até o seu irmão para apontar o seu erro, quando você quer mostrar o seu erro e ele não vê, você deve chamar uma testemunha. Quando você for falar do pecado do seu irmão, quem foi que disse isso para você? Quantas pessoas viram isso? Porque você não se baseia em especulação. A verdade, ela não é baseada em boato. Você quer que a verdade seja estabelecida. Então a gente deve ter bastante cuidado, irmãos, com aquilo que nós falamos um sobre o outro. Uma segunda coisa, irmãos, é que nós que estamos em Jesus Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. E quando você for julgado pelo seu irmão, quando alguém apontar o dedo para você, entenda que se ele é seu irmão, ele não é um acusador, ele não está condenando você, ele é o seu irmão. Quando você for julgado pelo seu irmão, ele não está condenando você ao inferno. O juízo dele é para que você seja salvo. O juízo do Senhor, quando ele nos julga agora, quando ele aponta o nosso erro, é para que nós corrijamos o nosso caminho. A igreja, os irmãos aqui reunidos, quando a gente aponta o erro um do outro, é para que o meu irmão volte a andar nos caminhos do Senhor. É para que ele enxergue o seu erro, e ele chore, e ele se arrependa, e ele volte para o Senhor.
Nós não estamos rodeados de acusadores. Nós somos rodeados de irmãos. Deus é o nosso Pai. A igreja é a nossa família. E uma terceira coisa, irmãos, que eu queria dizer para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, aqueles que ainda não entenderam o perdão e a justificação que Ele nos traz. Fora de Jesus Cristo, não existe salvação. Quando você é acusado, quando o seu erro é colocado à vista, você não deve fugir de Deus. Você não deve ficar com medo dele e ir para longe dele. Você deve se refugiar nele. Ele é a sua salvação. O salmo que a gente leu no começo da liturgia diz: bem-aventurados são os que nele se refugiam. Ele fala: beije a mão do Filho de Deus para que ele não se irrite. Mas quando ele se irritar, ele vai punir aqueles que fugiram dele. Mas aqueles que permaneceram na sua presença e disseram: Senhor, Tu é o meu refúgio, Tu é a minha salvação. Eu não tenho outro para onde ir, eu não tenho outro lugar para onde ir. Tu tem as palavras de vida eterna. É em Ti que eu me escondo, Senhor. Veja que coisa incrível, irmãos. A cruz de Jesus Cristo, ela é tanto um lugar para condenar o pecador para sempre, como é o lugar para perdoar o pecador para sempre. Não fuja do Senhor. Venha para Ele, seja perdoado e viva uma nova vida para sempre. Deus abençoe vocês.